Bem, então vou passar agora para o Sivaldo, tá? Que vai ser o palestrante da noite. Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos encarnados e desencarnados que nos ouvem. É uma satisfação, mais uma vez, estarmos aqui na Casa Espírita Sebastião Marte, podendo nos dirigir a todos e a todas, buscando fazer uma reflexão sobre o Evangelho de Jesus. A nossa tarefa nessa noite é buscar fazer uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente do seu primeiro capítulo, que está, acima de tudo, baseado no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, versículo 17 e 18. E só para que nós possamos reavivar a mensagem, ela diz o seguinte: Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas cumpri-los. Porquanto em verdade eu vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja plenamente cumprido. Enquanto neste um único iota ou único ponto estiver sem conclusão. Essa é a reflexão. Eu vou pedir vênia e as desculpas antecipadas. Nós fomos acometidos de uma faringite. Então, a voz, aqueles que nos conhecem já notam que está bem fanhosa. E a tosse, infelizmente, essa daí vai nos atrapalhar, ou não, durante a nossa fala. Mas voltando à reflexão, então, Kardec, o nosso codificador da doutrina espírita, após o instante em que lançou as bases da ciência, chamada Espiritismo, e, acima de tudo, buscou que a filosofia dessa doutrina pudesse ser estabelecida, já ali tinha o terreno propício para lançar, então, o tripé basilar daquilo a que a doutrina se propusera, que é justamente falar não da religião, mas da religiosidade que Jesus, o Mestre Divino, veio trazer à humanidade terrestre. E nessa reflexão, enquanto buscava, acima de tudo, lançar as luzes primeiras sobre a necessidade de uma preparação para uma vivência sublime numa eternidade vindoura. Então, as primeiras bases lançadas pelo Livro dos Espíritos dava-nos ciência de que o instituto chamado reencarnação era uma realidade, de que nós vivíamos uma experiência humana, mas sim como espíritos eternos que todos nós nos constituímos. Avança no livro dos médiuns, fazendo com que aquilo que era tido como maravilhoso pelas religiões convencionais, o entendimento pudesse ser que nada mais era de que nós vivemos numa integração entre mundos, um corpóreo mais palpável e outro incorpóreo, que era o plano espiritual. Mas que desde sempre os espíritos davam-nos notícia de que haveria uma interferência ou uma condução na fala do Espírito de verdade da humanidade humana encarnada pela espiritualidade. Mas o interessante do Evangelho segundo o Espiritismo, e aí aqueles que gostam da história espírita, lá no livro A Gênese, Kardec traz-nos um exemplo de segunda ou dupla vista. Estava ele fora de Paris a trabalhar na mais nova obra da doutrina espírita. Obra essa que ele não tinha ainda falado a ninguém sobre ela. E foi lhe visitar uma médium na sua residência, e chegando lá, a sua esposa Amélie
conta que ele estava fora de Paris. Mas como ela era uma médium de grandes possibilidades, Amélie perguntou por que ela, que tinha uma facilidade de desdobramento, não fazia visita a Kardec. E ela senta-se, então faz a projeção. Descreve com riqueza de detalhes o local em que o mestre Dionês se encontrava. Dizia ela que ele estava num sobrado, mas precisamente numa sala ampla, no térreo, e que podia se ver das largas janelas um jardim com flores tais e quais, e que fazia-se Kardec rodear-se por uma quantidade muito grande de espíritos. E esses espíritos denotavam uma iluminação especial. Mas dentre esses, um era diferente. Ele tinha muito mais luz e encontrava-se com um livro à mão. Quando Amélie pergunta de que livro se tratava, ela diz que no livro estava escrito Evangelho. Passados alguns dias, chega Kardec à sua residência em Paris, e aí Amélie dá a ele o relato do que a médium vira. E ele diz que exatamente aquela era a ocupação que ele estava fazendo fora de Paris. E aí dá a ela, então, a notícia que ele estava a escrever uma obra denominada Imitação do Evangelho. Mas que logo na sua terceira edição tem o título final de O Evangelho segundo o Espiritismo. E desde a parte inicial, desde o prefácio dessa obra, o Espírito de Verdade traz-nos, então, o relato de que essa obra ocuparia-se principalmente do ensino moral de Jesus, porque esse era indiscutível. E que os Espíritos viriam, então, com essa capacidade de fazer com que todas aquelas passagens mais sublimes do Evangelho de Jesus pudessem ser explicadas com riqueza de detalhes, sempre levando o esclarecimento das instruções desses espíritos, falar ao coração das criaturas, não apenas ao seu intelecto. E o interessante é que, lançadas as primeiras estacas basilares da doutrina espírita, através do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, o terreno era propício para trazer, então, a religiosidade. Mas essa religiosidade, ela veio de uma forma muito mais elucidativa. Porque enquanto aquela doutrina que falava dos espíritos, que dava conta, desde da sua primeira questão do Livro dos Espíritos, que o que é Deus, e ele dava a conceituação que era o Criador incriado, o Criador de todas as coisas, a fonte primeira de tudo. Então, tinha, sim, desde o livro da primeira questão do Livro dos Espíritos, a forte presença de Deus. Assim como na questão número 3 do Livro dos Espíritos, que são os atributos de Deus, há, sim, esse chamamento à divindade. Busca também, lá na questão 625, falar que dos espíritos que já estiveram sobre a Terra, o modelo mais perfeito é Jesus Cristo. Mas faltava, então, trazer essa concepção. E a felicidade de Kardec, sob orientação do Espírito de Verdade, ela é enorme. Por quê? Porque, vejam bem, escolhido foi para ser o primeiro capítulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, a conceituação que essa doutrina nascedora, que viera a lume em 18 de abril de 1857, ela não buscava, acima de tudo, fazer uma dissociação de Jesus, mas sim uma aproximação de Jesus. Mas se as religiões pregavam, acima de tudo, uma obediência à lei mosaica, havia então a necessidade de que Kardec, orientado pelo Espírito de Verdade, esse séquito de espíritos que vieram lançar
faróis, luzes, para iluminar a caminhada evolutiva da humanidade, haveria necessidade, então, de que, desde o princípio, buscasse aclarar as mentes da humanidade terrena, falando, então, a palavra de Jesus dita em Mateus, capítulo 5, versículo 16 e 17, de que ele, o Cristo, não veio destruir a lei. E esse pensamento, ele é interessante, porque o contexto da lei mosaica é trabalhado por Kardec sobre dois aspectos. Porque a primeira, que era a lei divina, a conceituação dos 10 mandamentos como o sublime balizador da humanidade. Com o decálogo, os 10 mandamentos, qualquer sociedade do mundo, se tivesse a possibilidade de cumpri-los, nós estaríamos, logicamente, já fadados a uma evolução muito grande, uma vivência harmônica muito grande. Mas se nós lembrarmos no contexto da lei mosaica, ela foi trazida, da lei divina, ela foi trazida a Moisés, lá no Monte Sinai, no momento em que aquele povo que vinha das tradições egípcias, experimentando a cultura dos muitos deuses, para o conhecimento de um Deus único, que era superior a todos os demais e que tinha um propósito. E aí essa lei mosaica, como nós conhecemos, ela teve que fazer, então, de certa forma, uma complementação para facilitar o entendimento. Então, o Pentateuco mosaico, ele se constitui de uma série de códigos ou leis civis e disciplinares necessárias para que aqueles que iniciaram a conceituação e a vivência na cultura do Deus únicos tivessem o entendimento sobre a divindade. E essa lei, ou esse Código Civil e Disciplinar mosaico, é uma lei humana e que ele, Moisés, trazia como uma inspiração divina. E com todos os seus equívocos, mas a necessidade é que fosse, então, tido por aqueles que viviam aquela época na obediência à lei divina, o decálogo, uma verdadeira subserviência ou um temor. Então, o Deus trazido por Moisés era o verdadeiro Senhor dos exércitos. E não haveria outra forma de se contextualizar o entendimento da grandeza de Deus e da sua misericórdia, não colocando-o como o mais poderoso dos deuses, como Deus único, e aquele Deus pelos quais nós deveríamos sim ter o nosso temor. E quando Cristo veio então falar dessa lei mosaica, reparemos que ele queria que houvesse o entendimento de que ele não vinha fazer com que essa lei pudesse ser, de certa forma, utilizada, mudada. Mas ele utilizou-se, pelo seu exemplo, dos métodos para fazer com que essa lei fosse compreendida. Então, ele busca, acima de tudo, fazer um combate ferrenho às leis exteriores, quais sejam os cultos, buscando basicamente fazer com que a matéria, aquilo que fosse mais ligados ao homem do mundo, fazer com que essa obediência a Deus pudesse ser seguida. E aí, nós temos na introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, uma contextualização muito interessante, onde Kardec faz essa digressão histórica, colocando todos aqueles que viviam a sua época, né? Ou a época da sua estada entre nós, entre eles os fariseus, que eram aqueles que tinham, então, a incumbência em Israel de serem os grandes protetores da lei, aqueles que tinham
a capacidade de fazer com que a sua interpretação valesse como o entendimento da lei mosaica. Então, imaginemos todos os equívocos cometidos àquela época, e infelizmente até os dias atuais, onde havia a necessidade de que aqueles que eram os responsáveis pela lei vivessem em conformidade com os seus interesses pessoais, fazendo com que essa obediência à lei fosse cumprida. Então não havia a possibilidade de pensar diferentemente deles. E aí, nesse advento do Cristo, em que ele veio dar cumprimento a essa lei de Deus trazida, ele busca então a fazer com que essa dilatação do entendimento, né, pudesse fazer a fusão daquilo que ele colocou como sendo toda a lei e os profetas. É a fusão daqueles 2 mandamentos, quando ele foi provocado por um fariseu, dizendo que o primeiro mandamento seria a nossa adoração, o nosso amor incontestável à divindade, mas o segundo, e tão importante quanto o primeiro, seria perdão, dispensar aos nossos irmãos e irmãs o mesmo amor que nós devotássemos a Deus. E aí o Cristo disse que toda a lei e os profetas estariam realmente conclusos, em condições de serem, então, o verdadeiro código de conduta do ser humano sobre a terra. E nós sabemos de que o nosso Mestre Jesus não escreveu os seus tratados, né? Porque se nós temos a primeira revelação como a figura humana de Moisés, se nós temos na segunda revelação a figura espírito cristão humano de Jesus, a gente entende que a sua passagem entre nós não necessitou, então, de tratados ou escritos. O principal argumento utilizado por Jesus na sua estada entre nós, principalmente nos seus 3 anos de pregação pública, foram as suas palavras. As suas palavras que eram altamente imbuídas do sentimento de amor de Deus sobre as criaturas do mundo. Então, a autoridade moral da palavra crística tocava não só os corações, as mentes, os corpos das criaturas. Porque enquanto ele levava alguém a experimentar a cura, ele dizia àquela criatura que havia mais algo a curar em si, né? Quando ele aconselhava a muitos daqueles que tinham as suas chagas retiradas, a necessidade da vivência dali adiante, com a postura nova, aquela postura de amorosidade. Então essa é, acima de tudo, a terceira revelação, a segunda revelação, que é o nosso Mestre Jesus. Ele, como governador espiritual da terra, né, traz-nos essa concepção de um entendimento diverso daquele de Moisés, mas que era necessário ao povo daquela época, que saía de uma cultura egípcia diferente e entrava numa cultura do Deus único. Então, o que era possível entender àquela época de Moisés era aquilo. E o nosso Mestre Jesus tira, então, o Deus da guerra, o Senhor dos exércitos, e dá uma conotação verdadeira do que é Deus, que é o Pai. Então, essa é a contextualização da segunda revelação. Mas o entendimento era pequeno. A humanidade terrestre naquela época, como hoje, ainda tem a necessidade, aí no dizer de Francisco Cândido Xavier, porque diz que nos dias atuais nós falamos muito de Jesus.
mas poucos de nós nos propomos a viver conforme nos recomendou Jesus. Por isso que no Evangelho de João, o Mestre, antes de nos deixar, dá, acima de tudo, uma esperança nova. Porque sentia que a humanidade terrena não tinha o preparo para entender na plenitude os seus ensinamentos. Dizia o Mestre que no tempo devido, nós seríamos agraciados com o Consolador prometido, que seria o Espírito de verdade, que buscaria ensinar em detalhes todos os ensinamentos que o nosso Mestre Jesus nos deu, o grande legado. E com as controvérsias que são colocadas, né? Porque nós falamos do Evangelho de Mateus, do capítulo 5, versículos 16 e 17, que a história das religiões diz que o Evangelho de Mateus veio a lume aproximadamente após o ano 60 da era cristã. Mas o nosso Francisco Cândido Xavier nos traz no memorável livro Crônicas de Além Túmulo que os manuscritos de Levi, lembremos que Levi era o cobrador de impostos, que depois transforma-se na figura de Mateus, ela fora escrita por ele no ano 34 da era cristã. E todos nós não desconhecemos que, após a partida do nosso Mestre Jesus, a nossa toda poderosa Roma, e logicamente aqueles que eram os doutores da lei à época, buscam, acima de tudo, fazer de uma forma muito equivocada uma verdadeira caçada àqueles que se diziam cristãos. Buscavam, acima de tudo, fazer com que aqueles que eram seus seguidores, ou que buscavam se inteirar dos seus escritos, então, muitos manuscritos foram destruídos e a própria espiritualidade é que se incumbiu de fazer com que, depois que houvesse a segurança necessária, os evangelhos pudessem vir a lume com uma segurança um tanto quanto maior. Mas sabemos que, mesmo assim, ainda houveram muitas deturpações do Evangelho de Jesus, né? Porque muitos foram aqueles que, numa escrita simples do aramaico, depois para o grego, depois para o latim e outras línguas, essas traduções, algumas delas perderam aquela pureza do que o Mestre quis nos falar, ao ponto de dizer-nos que alguns dos seus ensinamentos ou da sua mensagem era contrária àquilo que ele dissera vir pregar. E mais que isso, algumas religiões até hoje, né, considerando-se no poder da verdade única, isso logicamente foram os equívocos dessas religiões, se não vejamos aí as cruzadas, a própria Inquisição, e entre outros equívocos, é contrário senso àquilo que é a mensagem verdadeira de Jesus. Mas avançamos então para a terceira revelação, que é o Espiritismo, que essa doutrina maravilhosa que veio fazer com que então, desde aqueles fenômenos lá de Hydesville, lá na América do Norte, das irmãs Fox, da tipologia, das batidas e etc., as vozes dos espíritos começaram então a falar em diversas línguas, em diversos locais. E aí, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivel traz-nos essa maravilha que é a terceira revelação, que é a doutrina espírita. E essa doutrina faz, então, com que, acima de tudo, uma verdade nova venha. E aí o crivo é nosso. A terceira obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ela nos seus capítulos iniciais, no seu primeiro capítulo, eu não vim destruir a lei. O segundo capítulo, meu reino não é deste mundo.
O terceiro capítulo é há muitas moradas na casa do meu pai. E o quarto capítulo, ninguém vê o reino de Deus sem nascer de novo, faz a verdadeira pavimentação para o entendimento do Evangelho de Jesus. Então, essa orientação que os Espíritos dão, dá-nos, por exemplo, o entendimento de entender na sua plenitude o Sermão do Monte. Porque o quinto capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele dá, então, depois dessa pavimentação, a entrada, não no primeiro, mas naquele pedaço do Sermão do Monte que mais consola nós, os seres humanos que experimentamos as nossas dores, que é bem-aventurados os aflitos. Então, reparemos, nessa visão nova que Kardec traz, depois de pavimentado a ciência, depois de pavimentada a filosofia, essa religiosidade é a religiosidade que Cristo sim queria que nós tivéssemos a capacidade de entender. Que a sua mensagem não é para fazer nenhum tipo de contestação àquilo que Moisés nos trouxe, né? Que nós estamos vivendo, nós somos seres eternos, espíritos que estamos vivendo a experiência humana, né? Ora, existem mundos muito melhores e mais felizes do que esse, mas há necessidade de eu nascer de novo, de eu me livrar desse homem velho, esse ser que ainda tem os sentimentos como o egoísmo, a cupidez, a avareza, a ira, o ódio e tantos outros, que não nos permite sermos felizes. Porque a doutrina espírita, ela nos dá a conceituação, e isso não é difícil, tanto mais iletrado, aquele que estudou pouco, aquele que é catedrático, de entender que a vida presente constitui-se para todos nós um grande plantio. E que todas essas sementes que nós plantarmos, no tempo devido, ela germina, floresce, frutifica. E todos esses frutos, nós mesmos é que experimentaremos eles. Não é difícil entender. Então, essa conceituação da terceira revelação do Espiritismo é justamente esse. Não nos iludamos. Aquele que está plantando esse pequeno vento hoje, amanhã esteja preparado para colher a tempestade. É da lei. Não porque Deus seja mau, mas porque Deus é justo. A cada um segundo as suas obras. E completa, então, esse primeiro capítulo, o chamamento a uma nova era. E nessa nova era, um espírito chamado espírito israelita dá essa mensagem dizendo o seguinte: olha, e veio Moisés, a humanidade não conseguiu entendeu pouco, veio Cristo exemplificar e veio agora o Espiritismo para consolidar o ensinamento crístico. Não, o mundo não será espírita, mas a concepção da espiritualidade, principalmente esse mundo de regeneração que se aproxima, terá. Porque quanto mais o homem tiver consciência de que tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém, nos socorrendo da fala de Paulo de Tarso, nós teremos sim a possibilidade de uma vivência mais fraterna, mais irmã. Portanto, menos sofrimento. Portanto, mais elevação. E nessa nova era, nós temos, por exemplo, estamos a experimentar a humanidade terrestre, essa bendita doença chamada Covid, em que muitos têm uma visão totalmente distorcida dela. Alguns estão no desespero. Quantos suicídios sendo perpetrados agora?
de criaturas que só têm medo, pavor. Não. Nós somos seres eternos vivendo a experiência humana, nós não somos daqui. Os 60, 70, 90, 100 anos são instantes fugidios da eternidade. Busca o tempo dessa nova era que nós queremos implantar para nós mesmos, para a vivência mais sublime. Olha lá a advertência de Chico. Tem muita gente falando de Jesus, mas quão poucos vivem os seus ensinamentos. E falando nisso, no mês de dezembro, nós estamos mais uma vez a nos preparar para a comemoração natalina, né? E muitos, nesse momento, preocupando-se apenas com as suas ceias fartas, com as suas roupas bonitas, com seus caros presentes. Mas quantos de nós temos nos lembrado do aniversariante? E essa reflexão é que nós gostaríamos de... Ele que não veio destruir a lei, mas dá-nos a possibilidade de entendê-la na sua plenitude, principalmente nos legando a doutrina dos Espíritos através dos seus enviados. De entendermos que a urgência é da vivência do seu Evangelho. Muitas das criaturas têm nas suas casas objetos luminescentes. Isso aqui não é crítica, é bonito. O chamamento a presentes ao Papai Noel. Mas e aquela reflexão? O maior dos filhos de Deus que esteve entre nós fez-se humilde. Aquela que o recebeu em seu ventre teve como local de realização do parto uma manjedoura. Olha só. Enquanto muitos erradamente esperavam o representante do Senhor dos Exércitos entre nós, o Cristo fez-se humilde. Buscou no seu nascimento simples que nós tivéssemos o entendimento de que os verdadeiros tesouros, os que as traças e as ferrugem não corroem e os ladrões não roubam, esses são aqueles que nós devemos, sim, acumular. Se nós não tivermos a nossa casa, o nosso presépio, no chamamento simples de Jesus, que pelo menos nessa reflexão desse mês, nós tenhamos olhos, ouvidos mais atentos aos necessitados, àqueles que o Cristo disse que todas as vezes que nós tivéssemos a capacidade de contribuir com eles, de vesti-los, assisti-los na sua fome, visitá-los, era Ele, Jesus, que nós estávamos a fazer. Lembremos que essa casa tem o Lar Maria de Madalena como essa obra de amor. Todos os anos nós fazemos ali a nossa relação de presentes. Então, esses que nos ouvem, podem entrar no nosso site, do Instituto Integridade, do Lar Maria de Madalena. Escolha um daqueles nossos idosos, daqueles avós ou aquelas avós, e seja nesse momento, então, presente para uma criatura dessa que está no seu instante derradeiro, no último terço da vida, instante derradeiro, não, último terço da sua vida física, e que ficam extremamente felizes quando são lembrados através de um presente. Infelizmente não temos a visitação física, mas, por favor, aqueles que puderem e quiserem, façam essas criaturas felizes. Não em nosso nome, mas em nome do nosso Mestre Jesus. E a nossa reflexão derradeira é que nós, sempre que pudermos, não só manuseemos a obra de Kardec, que o nosso irmão Francisco Cândido Xavier veio complementar com mais de 420 obras maravilhosas,
trazendo o amor de Deus através dos Espíritos, nos conclamando a uma vida diversa da vida que temos vivido, para que, ao deixarmos o corpo físico, nós possamos adentrar no mundo espiritual com a bagagem de boas obras, de termos sido conforto, consolo, esclarecimento na vida de muitos. E gostaria, me permito aqui nesse momento, mandar um beijo especial ao meu pai, lá na cidade de Frutal, Minas Gerais, e à minha filha Ana Luísa, lá em Rosário, na Argentina. Que a bondade e a misericórdia de Jesus possa estar com vocês e com os seus. E nessa oportunidade, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez àqueles que nos ouvem, pedir as minhas escusas pela voz, pela tosse, mas que o Natal de Jesus seja presente na vida de cada um de vocês, encarnados e desencarnados, não só hoje, mas por toda a eternidade. Muito obrigado.